Nesse trabalho. E eu quero hoje, irmãos, eu conversei com o pastor Jair, e o pastor Jair era para estar hoje trazendo uma palavra de Deus para nós. Acho que deu algum imprevisto. Mas eu quero que os irmãos abram a Bíblia, irmãos, lá no Salmo 128. Salmo 128, eu quero falar sobre família, irmãos, hoje. Porque a família é o alicerce, sobre a família e sobre o temor de Deus, que traz para nós um conhecimento de fé, de esperança, de crescimento, e também falar aqui de levar e trazer talento. Amém, irmãos? Vamos ler ali, que diz assim: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem, e a tua família será como videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. E o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém, irmãos? Irmãos, hoje nós sabemos que o mundo está aí, a ciência se multiplicando e muitas coisas acontecendo, irmãos, muitas coisas acontecendo, e que o salmista, ele se preocupa com as famílias. Por que, irmãos, que eu digo isso? Quando eu li esse versículo e eu dei uma estudada sobre isso, e eu já venho há muitos anos falando, que Jesus, irmãos, se não fosse Jesus vir e fazer que todas essas coisas acontecessem, os milagres, prodígios e maravilhas, nós podíamos hoje, irmão, dizer assim que as coisas seriam melhor para aqueles que crescem em Jesus. Aleluia. Por tudo que já todo mundo viu. Só que, irmãos, quando o salmista fala aqui sobre o temor de Deus, o temor de Deus, irmãos, ele traz para nós, para o homem, quando eu falo em homem, é para homens e mulheres. Esse temor, irmãos, ele traz uma grande sabedoria para as famílias. Irmãos, hoje eu estava conversando com a minha esposa e eu falava de algo que é impertinente, e é algo que hoje a gente vê que Deus das crianças, ela tem um celular, né? Ela tem um celular, Deus dos jovens, seja lá, e hoje a comunicação é tão rápida, e as coisas elas se multiplicam tão rápido, o dia passa tão rápido, e as coisas vão passando, e a gente não vai percebendo as coisas que estão acontecendo, os fatos que estão acontecendo, e o temor de Deus vai ficando para um lado, para outro, e nós começamos a ter um temor quando a necessidade, quando a doença, quando a fome, quando as coisas espiritual elas atacam, mas as pessoas não percebem que se nós temos um temor de Deus e temos uma sabedoria que vem diretamente de Deus, nós temos um controle para tudo isso. Só que, irmãos, está tudo descontrolado. Aleluia. Está tudo descontrolado. Por que eu digo isso, irmãos? Porque, irmãos,
a maioria aí tem Face, né? Tem WhatsApp, né? A maioria tem. Mas, irmãos, eu fiz uma pesquisa, né? Assim, da minha pessoa, fiz uma pesquisa da minha pessoa, e às vezes, irmãos, eu fiquei até meio preocupado com o que está acontecendo com as famílias. Sabe por quê, irmãos? Porque é algo que às vezes, talvez eu pregue aqui, irmãos. Tem pessoas que não gostam de ver eu pregar. Tem pessoas que não gostam. E eu, por exemplo, assim, jamais eu vou ao encontro dessa pessoa. Tem pessoas que não gostam de ver o irmão cantar. Isso aí, irmãos. Tem muitas pessoas que não gostam de ver tu vir aqui louvar. Né? Tem muitas pessoas que não gostam. Só que, irmãos, aqui na casa de Deus, aqui ninguém é perfeito e ninguém veio já com uma certa perfeição. O único que não veio, o único que hoje pode o único que pode hoje nos julgar e trazer para nós um julgamento é Jesus. Ele que pode nos julgar. Mas, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque assim, irmãos, os irmãos já notou que o político, ele tem que se dar com todo mundo. Ele tem que se dar com todo mundo. E outra coisa, irmãos, ele aprende a mentir, ele aprende a fazer coisas que desagradam a Deus. Mas ele tem que fazer porque ele tem que ganhar um salário, Só que, irmãos, por isso que esse temor de Deus que está sobre nós, sobre a igreja do Senhor, esse temor que está sobre nós, é esse temor, irmãos, que nós temos que procurar a entender por que Deus fala sobre isso. Ele fala para as famílias, irmãos, para as famílias cristãs, para os irmãos entenderem que Israel, irmãos, os filhos, eles são ensinados Deus de pequeno pela palavra de Deus. Eles vão ser ensinados nos 15 anos de idade, eles têm que ir para o templo para já lá ler a Torá. E essa Torá, irmãos, quando eles leem a Torá, eles têm que ler quase todo o Velho Testamento. E vai ser feito perguntas para ele no Velho Testamento. Vai ser feita essas perguntas para ele, e ele vai trazer todas aquelas perguntas. E quando ele sai erguido lá, é como se fosse uma toga que ele fosse receber, e fosse receber um canudo que ele conhece, e que ele sabe que o temor de Deus está sobre a vida dele naquele momento. Aleluia. E quando nós, irmãos, começamos a entender por que vem hoje acontecendo, o mundo está de mal a pior. Porque as nossas, eu conversava com a minha esposa, e eu disse assim para ela: se eu fosse um político, né, eu te garanto que nem ela votaria em mim. Os irmãos concordam? Por quê, irmãos? Porque uma coisa, irmãos, que a igreja não ensinou também as pessoas que às vezes tem que ter porque a política, irmãos, tem pessoas de bem também. Tem pessoas que trabalham ali para defender uma tese. E essa tese, irmãos, ele tem algo sobre a vida dele. Essa tese dele, irmãos, ele quer que seja aprovado os pensamentos dele. Mas, irmãos, por que tem que ter algo que é o temor de Deus? É porque a palavra de Deus, ela traz para nós um ensinamento diretamente de Deus do Velho Testamento ao Novo Testamento. Aleluia. Ela traz para nós, irmão, uma sabedoria que o homem, ninguém pode te dar, uma sabedoria que é diretamente de Deus. E aqui, irmãos, quando eu li essa palavra, que diz assim, pois comerás do trabalho das tuas mãos, e feliz será, e terás bem a tua
Diz assim, ó, pois comerás do trabalho das tuas mãos e feliz será e terás e serás bens. Por quê, irmãos? Porque, irmãos, todo o trabalho que hoje nós trabalhamos para que nós trabalhamos? Para que o nosso lar, a nossa família, o nosso lar, ele venha hoje assim, os nossos filhos aprender aquilo que o pai traz de lá do seu trabalho, ele traz do seu trabalho e ele conta como é que ele tem, quanto é que ele ganha, quanto é que isso, quanto é que aquilo, e ele chega e bota na mesa tudo aquilo. Só que hoje, irmãos, hoje nós podemos ver que muitas pessoas, elas estão hoje, hoje o trabalho hoje que é feito da mãe com o pai e os filhos, a mãe, o pai e os filhos, esse trabalho, irmãos, ele tinha que ser um trabalho constante sobre as coisas que Deus nos ensinou. E que Deus traz para nós um conhecimento para que os nossos filhos eles venham prosseguir aquilo que nós hoje almejamos para que eles possam ser salvos. Mas, irmãos, hoje nós temos visto, quando eu começava a falar porque, irmãos, a maior coisa que hoje está acontecendo nas famílias, a maior coisa que está acontecendo nas famílias, porque assim, ó, hoje nós não estamos conseguindo, irmãos, levar os próprios filhos para a igreja. Nós não estamos conseguindo levar os próprios filhos para a igreja. Por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque assim, ó, o temor de Deus, nós não chegava lá e dizia para os filhos, olha, o Deus que está no céu, Ele quer te ver junto comigo lá, Ele quer que tu vá para aprender o que Ele tem para te ensinar. Só que aqui, irmãos, é um lugar que nós aprendemos com Jesus. Aqui é um lugar que nós temos que fazer a vontade de Deus, porque, irmãos, nós sabemos que na igreja católica o padre ensinava, irmãos, ele tinha uma catequese, tinha uma doutrina lá, que aquela doutrina sempre foi respeitada. E hoje, irmãos, se todo mundo aí, ninguém mais hoje é celular dentro da igreja, às vezes toca, às vezes atende dentro da igreja mesmo, perderam o temor de Deus. E atendendo, irmãos, às vezes coisas que até nem edifica. Tem coisas que nem edifica, irmãos. E eu conversando com a minha esposa hoje, eu disse assim para minha esposa, eu disse, olha, tu sabe quem é que gosta de nós? E que sabe quem é que... Será que os nossos filhos gostam de nós? Será que os nossos amigos gostam de nós? Será que eu sou pastor da igreja, irmãos, aqui. Mas se eu disser, irmãos, e eu não vou, se alguém disser para mim assim que não gosta de mim, não vai me fazer nada de mal. Sabe por quê? Porque alguma coisa, irmãos, a pessoa é falha. A pessoa é falha. E se eu sou falho, todos nós somos falhos. Aí eu disse para minha esposa, eu disse assim, ó, eu vou dar uma vasculhada para ver como é que está a minha vida. Como é que está a minha vida? Porque, irmãos, primeiro eu prego para mim. Primeiro eu quero saber como é que eu estou perante Deus. Aleluia. Porque senão, irmãos, se eu não tiver, a minha vida não tiver de bem com aquelas pessoas que eu hoje, eu demonstro um amor por elas, e elas também tinham que demonstrar esse amor por mim. Principalmente a família. Se a minha esposa, ela não gosta de mim, ela tem que ser franca comigo e dizer, olha, tu está ficando velho, eu acho que não dá mais, eu acho que tu tem que,
Irmãos, é mais bonito, irmãos, é mais bonito a gente ser franco com as pessoas e falar, porque, irmãos, um dia nós vamos prestar conta para Deus daquilo que nós fizemos de errado. Nós vamos prestar conta para Deus, irmãos, e aí eu fiz uma pesquisa, principalmente com aqueles que estão do meu lado, a minha família. Eu fiz uma pesquisa, eu digo, eu quero mais ou menos ver quem é que tem esse amor, porque, irmãos, a Bíblia, o segundo mandamento de Deus, irmãos, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu me amo, mas amar o meu próximo, às vezes é difícil, irmãos. Sabe por quê? Amar o teu próximo. E aí, irmãos, aí tu quer morar no céu, tu quer ter uma família, e essa família aqui é que vai ter que morar nas bodas do Cordeiro. É essa família. Mas, irmãos, por que eu estou falando sobre isso? Porque aqui, irmãos, aqui quando esse salmista fala, ele diz: o temor de Deus, bem-aventurado aquele que tem temor de Deus. Esse temor, irmãos, ele fala sobre uma mesa que vai ser a mesa da família. Irmãos, aqui nós vamos pregar, agora nós vamos falar, agora domingo nós vamos ter a nossa ceia, e lá o judeu toda semana, na sexta do sabate, eles estão ali fazendo aquele, se reúne, irmãos, toda a família, e todos eles estão vindo, está vindo aquela turma de judeuzinho ali, e daqui a um pouco o mais velho dobra o joelho, cai de joelho, todos eles caem de joelho. Temor de Deus, irmãos. Hoje, irmãos, tu vai na casa de qualquer pessoa, de qualquer família, tem uns 3 não dá para conversar, tem uns 3 no celular, papapá, e aí às vezes tu vai, tu olha aquilo, irmãos, nada contra o que está acontecendo, mas nós cristãos, irmãos, temos que dar uma recapitulada na nossa vida. Aleluia. Na nossa vida, irmãos. Aí eu olhando, eu comecei a olhar, irmãos. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho 2 filhas e um filho. E um dia o meu guri chegou lá e disse assim: pai, quantos anos o pai está já? Eu digo: pai, meu filho, mas tu nem sabe a idade do teu pai já. Teu pai já vai fazer, eu tenho 61, vai fazer 62. Aí eu disse para o meu filho: mas por que isso, meu filho? Aí ele viu as ferramentas minhas lá, que eu tenho tudo quanto é ferramentinha, né? E ele disse assim: pai, o dia que o senhor morrer, isso aqui é meu já. Brincando, irmãos, brincando. Agora vocês dão penso bem, analise bem, vocês comecem a analisar e veja quem gosta de ti, quem te ama de verdade. Irmãos, às vezes tu pode estar, irmãos, e outra coisa, tu pode ser desprezado por alguém. Às vezes tu está aqui na igreja, às vezes eu não consigo cumprimentar todo mundo, às vezes eu estou aqui quando eu vou, mas eu quero cumprimentar, eu quero dar um abraço, eu quero te conhecer mais, eu quero participar um pouco, sabe por quê? Está tão corrido, irmãos, está tão corrido as coisas, que o evangelho está sendo pregado, e a palavra, irmãos, a palavra não está fazendo efeito nenhum mais. Sabe por que não está fazendo efeito nenhum mais? Porque nós estamos numa correria e não estamos se analisando como é que nós estamos. Nós temos que se analisar e ver como é que nós estamos. Aí eu disse assim: será que eu não estou sendo desprezado por alguém? E será que eu não estou dando desprezo para alguém? Aleluia. E será que esse desprezo, eu estou às vezes entristecendo alguém? Ou talvez essas pessoas, será que lá no passado, será que eu não fui
bom pai? Será que eu não fui um bom... Irmãos, por que nós hoje eu posso estar aqui, amanhã eu já não estou mais? Só que eu tentei fazer o possível para agradar. Agora, irmãos, mas qual é o possível que eu tenho que fazer para agradar tanto a igreja como os meus filhos, o tanto eu agradar ou as pessoas me agradarem? Irmãos, porque nós somos cristãos, nós queremos morar no céu, nós queremos. Mas, irmãos, e eu falando e conversando com muitas pessoas e eu falando, eu perguntando para minha esposa, que a minha esposa é que cuida de mim. Ela é uma mãe, é uma esposa, é uma amiga, é tudo para nós. E vai chegando um tempo, irmãos, a gente vai ficando mais velho. Só que o seguinte, irmãos, a palavra de Deus, ela não envelhece. O crente, irmãos, ele vai morar no céu sim, mas ele tem que se perseverar. Ele tem que se perseverar na doutrina da palavra, ele tem que ter temor de Deus, ele tem que levar a família, ele tem que levar a sua família conforme a palavra de Deus. E essa palavra, irmãos, essa palavra que nós hoje nós estamos aprendendo cada dia mais, nós não podemos deixar, irmãos, que os nossos filhos, que os nossos netos, eles não venham deixar de aprender aquilo que nós queremos saber. Irmãos, quem está aqui quer saber algo, quer aprender algo que nunca foi falado, que nunca foi visto. Por quê, irmão? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela se renova todos os dias. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Então, quando ela começa a se renovar, irmãos, por isso que Jesus, irmãos, quando ele vem, os anciões, os homens letrados da época, chegaram e faziam pergunta para Jesus. Chegavam os homens que conheciam a Torá, chegavam e faziam pergunta para Jesus. Só que Jesus, irmãos, ele sabia quem era o Pai. E ele veio para trazer para nós um grande ensinamento que hoje ninguém procura conhecer, que principalmente os nossos filhos, eles não procuram a saber. Por quê? Por que aquele meu filho me deu essa resposta? Porque ele não tem esse conhecimento que eu tenho. Mas aí eu disse: meu filho, eu só quero te dizer uma coisa para ti, meu filho. Isso aí, irmão, meu filho, tudo que eu tenho não é meu. Aí entra nessa palavra aqui, olha. Tudo que eu tenho não é meu. E tudo que Deus me deu, a Bíblia diz. E aí, irmãos, eu não concordo com que tudo que tu fez aqui na face da terra, para Deus, tudo que tu fez para Deus, não vai ficar para o diabo. Não vai ficar para o diabo. Principalmente os filhos, que as irmãs sempre dizem aqui, ó. As irmãs sempre falam. As irmãs que têm aí os filhos, mães de joelhos e filhos em pé. Irmãos, sabe por que não vai ficar? E nem vai ficar para os nossos filhos. Tudo que é aquilo que é nosso, porque, irmãos, tudo que nós aprender pela palavra de Deus, todo ensinamento que a Bíblia traz para nós, se nós ensinar e os nossos filhos, aí, irmãos, para vocês entenderem, que eu comecei a conversar com meu filho, e eu disse para ele assim: meu filho,
quando não haver mais o pai, os mais velhos, quando não haver mais, e vai haver só, vai haver só coisas supérfluas, coisas que o anticristo já está querendo um domínio sobre todas as pessoas. E aí, por exemplo, assim, vai continuar as ervas. Os irmãos que conhecem a Bíblia aí sabem isso que eu estou falando. Vai continuar as ervas e as pessoas vão ser curadas só com chá, com os remédios que Deus deixou para nós. E sabe quem são essas pessoas que vão ensinar? São aqueles que guardaram a palavra, né? Porque, irmãos, guardaram a palavra. Porque, irmãos, quando eu conheci a palavra de Deus, tinha um curandor, e ele tirava alguma coisa da Bíblia, e ele vivia daquilo. Ele tirava os versículos da Bíblia e saía. E quando ele chegava num lugar onde ele via que ele podia assentar ali, pregar e falar sobre aquele versículo ali, e daí ele chegava e dizia: seu gado está morrendo, né? Está morrendo, meu gado. E ele disse assim, e aí o senhor podia fazer uma oração. Ele chamava Sebastião. Sebastião chegava, orava, olhava assim. Irmãos, ele aprendeu aquilo. Ele aprendeu, tirava um versículo da Bíblia, falava sobre aquele versículo, e ali, irmãos, ele orava, e Deus abençoava o fazendeiro. Daí os dias o fazendeiro levava uma vaca para ele lá, ou porco, e ele ficava fazendo, ele dizia assim: foi Deus que mandou, foi Deus, porque foi Deus que me clareou, me deu esse entendimento. Então, irmãos, os nossos filhos, irmãos, hoje, aí o meu filho diz assim: pai, sabe que o senhor tem razão, pai. Aí eu disse para ele: o chá, meu filho, o chá é o que eles fazem, o remédio. O chá, tudo isso aí pode avançar. O que avançar? Hoje a medicina avançar, a tecnologia avançar, mas Deus está no controle. Deus está no controle, irmãos. E quando eu li esse versículo, e diz assim o versículo o versículo 3 diz assim: e a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira em redor da tua mesa. Irmãos, os irmãos sabem que a mulher, irmãos, ela, quando Deus criou a mulher, irmãos, e botou ao nosso lado para cuidar, irmãos, para cuidar de nós, irmãos, e cuidar dos nossos filhos. E quando fala, irmãos, em videira, quando fala, porque, irmãos, nós sabemos que o fruto da videira, irmãos, ele é riquíssimo em tudo que tu imaginar. É o óleo que eles faziam óleo, tanto para guerra como para alimento, eles faziam. A videira, ela trazia para nós. Então, a mulher é como a videira. A mulher, ela que cuida, irmãos, ela cuida de nós, como se fosse, e a Bíblia diz, irmãos, que Deus, a mãe pode esquecer um filho, a mãe pode esquecer um filho, tudo, as pessoas podem esquecer de ti, mas Deus não esquece. Sabe por quê? Porque quando o próprio Adão estava sozinho, Deus criou a mulher para estar do lado do Adão, para que ele não ficasse sozinho, porque ele tinha que dar o crescimento, ele tinha que fazer que as coisas viessem a acontecer, tanto lá no Velho como no Novo Testamento, as coisas tinham que acontecer. E a mulher, irmãos, a mulher, ela é tão graciosa, ela é tão agraciada por Deus,
que vocês não imaginam, sabe por quê? Além dela, ela trazer os filhos para o mundo e cuidar dos filhos, ela cuidar dos filhos e o homem trazer o alimento, mas o homem, irmãos, o temor de Deus sobre a vida do homem, porque Deus sabia que o homem, irmãos, o homem, ele tinha que ter um temor para que ele pudesse cuidar da sua família. E aqui, irmãos, nós olhando para a palavra de Deus, e eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Irmãos, o homem que teme o Senhor, ele é abençoado. E o que irmãos, hoje, os nossos filhos, irmãos, os nossos filhos, eles têm que ser abençoados. Nós temos que trazer para a igreja, para que eles possam entender o plano de Deus sobre a vida deles. Porque muitos, irmãos, hoje nós temos os nossos filhos, um já se casou, outro já se separou, e assim vai, e daqui a um pouco perdeu o temor de Deus, daqui a um pouco já não quer mais a igreja, daqui a um pouco já não faz mais o que Deus está mandando, e assim vai. E aí, irmãos, as coisas começam a acontecer, a igreja começa a enfraquecer, a igreja, porque irmãos, a igreja, ela é o suporte, ela é o sal da terra, ela é a luz do mundo, é ela que faz, irmãos, hoje a diferença, é ela hoje que controla toda a natureza sobre a terra, é a igreja do Senhor. Toda a igreja, irmãos, é ela que está no controle de todas as coisas. E diz assim a palavra de Deus, irmãos, aqui no versículo 5, e diz: o Senhor te abençoará desde Sião, Deus de lá de trás, até aqui, diz assim, Deus de Sião, e a tua vara e o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Irmãos, que Jerusalém, irmãos, ali em Jerusalém, a cidade foi destruída mais de 18 vezes. A cidade, sabe por quê, irmãos? Porque além deles ter um temor de Deus, Deus tinha que fazer que ela viesse ser destruída. Sabe por quê? Porque o povo sempre estava na idolatria. Quando Jesus, irmãos, para os irmãos entenderem, quando Jesus foi lá, e ali estavam vendendo tudo que queriam, ali no lugar que era santo, ele chegou lá e fez aquele estrago lá. Aquele dia, irmãos, ele se irou tanto e viu que o sofrimento, hoje, irmãos, se Jesus, irmãos, viesse assim como ele veio, sem pecado, e ele viesse, eles eram capazes, irmãos, de fazer a mesma coisa que estão fazendo com o governo. Eles estão fazendo, sabe por quê, irmãos? Porque quando os irmãos conhecem aquele hino que diz assim, quando o Herodes, irmãos, disseram assim, soltavam um ladrão, né? Soltavam um ladrão naquele dia, e aí daí perguntaram: crucifique-se Barrabás ou Jesus? Crucifique-se Jesus. Por quê, irmão? Porque eles tinham medo, irmãos. Eles tinham medo que Jesus viesse e convencesse a todos do pecado, da maldade. Ele convenceu, só que muitos ainda ficaram em idolatria. E a igreja, irmãos, continua também assim. Não toda a igreja, mas algumas pessoas, irmãos, que estão na igreja, elas continuam, irmãos, fazendo as mesmas práticas das coisas do mundo. E por isso que a igreja sofre, e por isso que os nossos filhos, irmãos, hoje eles estão com a visão, irmãos,
eles desprezam, eles estão com uma visão às vezes material, mas uma visão que não é um temor de Deus, não é um amor pelo Evangelho, não é um amor por Jesus, não é algo que nós ensinamos, é o que o mundo está ensinando, é o que o mundo hoje o povo estão desesperados. Eu quero dizer para os irmãos que a igreja está sofrendo, irmão. E diz assim, o último versículo ali para nós encerrar: e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Irmãos, esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Por quê, irmãos? Verás os filhos dos teus filhos, mas aqueles que se permanecerem até o fim. Aleluia. Aqueles que se permanecerem até o fim. Irmãos, por isso, eu quero agora fazer um comentário aqui, irmãos. Por que nós somos os crentes loucos e desprezados? Nós somos os crentes loucos e desprezados. Por quê? Irmãos, o Evangelho ele traz para nós uma cruz. E essa cruz, irmãos, ela tem preço. Essa cruz, ela tem preço. E essa cruz, irmãos, que nós carregamos, é o preço da nossa salvação. É o preço que nós temos por a nossa família. Pai, mãe, filhos. Essa cruz, irmãos, então, e cada um vai ter a sua cruz, vai ter o seu desprezo, vai ter a sua calúnia, vai chegar momento que tu vai estar sozinho, tu vai estar desesperado, e sabe quem é que pode só fazer alguma coisa por ti? É tu mesmo. Assim como Jesus falou comigo, Ele vai falar contigo. Ele vai dizer assim, ó: os teus filhos te desprezam, a tua esposa, ela está contigo, mas ela não te despreza. Mas muitas pessoas te desprezam, mas todos os que te desprezam, eu nunca vou te desprezar. Jesus, irmãos, quando fala para nós, Ele fala como fala para Israel, sabe por quê? Porque é uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. É uma promessa de Deus sobre a tua vida. E então, se nós temos promessa, irmãos, nós temos que ter temor, nós temos que ter convicção, nós temos que praticar o amor que Jesus deixou por nós temos que avançar, irmãos. Nós temos que lutar pelos nossos filhos, nós temos que lutar pela nossa igreja, nós temos que lutar por aquilo que Jesus nos deu, os talentos, nós temos que lutar pelos nossos talentos, nós não temos que deixar que o mal venha acontecer. Mas como assim, irmão? Se tu está sendo desprezado, mas tu tem força, porque a força quem te dá é Jesus. O irmão